Olá, o Gente.com recebe hoje um professor que idealizou um escritório totalmente voltado para as questões ambientais. O Escritório Verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é doutor em Engenharia de Recursos Minerais e Meio Ambiente e pós-doutor em Inovação Tecnológica e Sustentabilidade. O nosso papo é com o professor Eloy Casagrande. Depois de viver 10 anos na Europa, ele percebeu que poderia relacionar engenharia, arquitetura e meio ambiente. E a partir daí, as ideias se transformaram em projetos inovadores. Mas antes de falarmos desses projetos, professor, eu gostaria que a gente comentasse o que te move, porque essa passagem pela Europa mudou completamente a sua maneira de ver o mundo, a nossa presença dentro desse mundo. Eu creio que foi um turning point que a gente chama, né, um É. ponto de mutação na minha vida, quando eu me formei na universidade aqui. Aliás, minha formação original é na área de design, né, e ter passado por ainda como estudante, como estagiário por algumas indústrias, né, eu já percebia o processo industrial como um todo como algo que impactava Tem algum no meio problema aí, ambiente, né? algum É. problema. Desde a forma como os trabalhadores eram tratados, a forma como se cuidava dos resíduos, como a energia era usada. Isso me levou a questionar até o próprio design, né? O design voltado para a estética, o design para a preocupação somente do produto que venda, né? Essa Uhum. coisa do apelo do consumo. E me formando, resolvi sair do Brasil, procurar um pouco mais o meu caminho, né? Isso foi quando, mais ou Isso menos? foi em 90, não, desculpe, 84, Pouco quando havia ainda dessa pouco havia da preocupação aqui. discussão, dessa Aham. preocupação. Era o movimento ambientalista, era um movimento que lutava ainda para poder se sustentar, né. E eu passei 3 anos na Europa, viajando um pouco aí, experimentando coisas diferentes, países diferentes, trabalhando aprendendo línguas, né, um pouco de procurando o meu caminho nessa situação toda. E aí, na passagem pela Inglaterra, no último ano, que antes de voltar para o Brasil, que eu fiquei depois um ano no Brasil, envolvi com algumas organizações já ambientalistas que trabalhavam com essa questão, e me levou a ver o Brasil de uma outra forma, inclusive que trabalhavam com a Amazônia. E a Europa, claro, já tinha algumas coisas de ponta, pelo menos 10, 15 anos na frente do Brasil, né. Então, até assim, enquanto você fala, eu me lembrei É, aqui, durante muitos anos a gente ouviu aquela expressão, fulano é um ecochato, como se estivessem maximizando, valorizando demais, mas o fato, professor, é que o problema, as questões que nós temos que enfrentar, elas são muito mais sérias do que a gente está sabendo lidar até o momento, não é? com certeza. Eu acho que agora os ecochatos passaram a ser ecoprofetas. Sim, Mudou a correlação, né. Mesmo dentro da academia, a gente tinha um estigma de que se sim. preocupava com o ambientalismo. Fui eu que iniciei toda uma linha de pesquisas ambientais e sobre sustentabilidade no mestrado que eu atuo hoje, né, mestrado em tecnologia na Universidade Tecnológica, isso lá em 97, quando eu retornei do meu doutorado, e depois abrimos dentro da engenharia da construção a área de sustentabilidade. Então, mas mesmo assim a gente sempre teve uma certa resistência, porque as universidades são conservadoras ainda dentro da área da discussão ambiental, né. Não, e esse E discurso ele vai totalmente e contra tudo que é, está sendo pensado, exatamente, planejado para o desenvolvimento, para a inserção do homem no mercado de trabalho, enfim, parece exatamente. uma contramão. E tudo que você pensa hoje em relação à questão ambiental, ela ainda é parte de um princípio da economia, né? Você acaba sempre voltando para justificação econômica, né? Eu acho que é esse foco que a gente tem que mudar, né? Eu acho que o foco de subjugar a ecologia à economia que a gente discute hoje. Quando a gente fala de um planeta que está aí com 2050 aí chegando a 9 bilhões, né? As perspectivas de atender as necessidades dessas pessoas em termos de infraestrutura, transporte, Alimentação, alimentação, né? principalmente, é. E aí o modelo que temos hoje para Energia, atender tudo, é. energia, que está vinculado diretamente a tudo isso, a água, né? Acabamos de comentar sobre isso. Como que a gente vai resolver essas questões do ponto de vista de recursos suficientemente usados hoje
para que nas gerações futuras também possa ter acesso a esses recursos, né? Então, assim, eu vou até ser um pouco dramática aqui. É. É como se existe já essa sentença: o mundo não vai dar conta se continuarmos no ritmo em que estamos. Olha, do ponto de vista das pessoas que eram na área principalmente na área de biologia, ecologia, né, que trabalham com cenários, né, existe sim, existe uma possibilidade devido à forma como a gente tem a economia baseada hoje, principalmente nas emissões de carbono, né, e aí está relacionado diretamente ao que a gente vem discutindo ao longo de anos aí, o aquecimento global, o efeito estufa, né? Tudo isso tem trazido mudanças, né? Mudanças climáticas, principalmente. Sem E dúvida. essas são a grande discussão hoje dos especialistas, né? Quando a gente vê um problema como o da água hoje, comentando sobre o que está acontecendo em São Paulo, né, na Cantareira lá, esses são sinais que vão aparecendo, né, como as enchentes recentemente acontecido no Paraná, né, no Rio Grande do Sul agora, né? Então os efeitos climáticos eles são cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, né? Já teve estudos, por exemplo, dos furacões que passavam na costa dos Estados Unidos, né? Da América Central, como se vem intensificando essas mudanças, esses fenômenos, e com rápida intensidade, né? Com rápida frequência. E aí acontecem que nós estamos despreparados para resolver essa situação, né? As cidades não estão preparadas, como a gente lida com os rios hoje, né? As barragens, as formas como a gente trabalha a geração de energia sem se preocupar com as consequências ambientais. E é uma pressão muito grande do mercado construtor, o mercado do grande negócio, né? Em que se afrouxe as legislações ambientais, que sempre a legislação ambiental é considerada como um pejorativo, né? A mídia mesmo usa palavras né? A licença ambiental atrapalhou aquilo, impediu, travou. A gente já coloca esse lado negativo quando a gente está fazendo um trabalho de prevenção para que não aconteça o pior, né? E mesmo assim é visto de uma forma que está atrapalhando o progresso, uma visão completamente retrógrada. Então nós né? vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre alternativas, porque obviamente os pesquisadores, os pensadores dessa questão no mundo todo estão já há muito tempo trabalhando em possibilidades alternativas, projetos interessantíssimos, que inclusive temos aqui também, o professor vai comentar com a gente, o projeto do carro elétrico, da Casa Verde, o estímulo a hortas urbanas, são muitas coisas que você também em casa pode fazer e ajudar a reverter esse processo. Nós já voltamos.